Gente, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma aulinha da nossa segunda fase da ordem, tá? Só até agora, o que nós vimos? Nós vimos uma estrutura básica daquilo que é importante, né? Que é uma petição e um recurso. Estrutura básica, o superficial. Esse superficial, ele tem algumas diretrizes, certo? Tais como nas petições, né? Notificação, processamento dos pedidos, produção de provas e sempre ficar esperto com uma possível liminar, tá? Esse é o básico. Tá? Aí, no próprio índice emissivo, a petição inicial que você for ver, seja ela qual for, nele mesmo já tem a parte específica daquilo que for a sua petição inicial. Uma ação de consignação de pagamento, por exemplo, ela tem lá a menção do artigo do CPC. Uma ação rescisória, por exemplo, ela tem um artigo importante do CPC e também um artigo importante da CLT. Uma ação de inquérito judicial de apuração de falta grave, ela também vai ter o artigo importante do inquérito judicial de apuração de falta grave. Seja ela qual for a petição inicial, aquilo que é específico está no próprio índice emissivo. Então, por isso que tem que sempre se atentar para o índice emissivo. É claro que isso é uma coisa que foi criada, né, pessoal? O índice emissivo não é uma essência das petições. A essência das petições ela está no processo civil, tá? Mas assim, a gente aprende a fazer as peças de acordo com o índice regressivo, porque os admexos são feitos justamente para que nós tenhamos uma facilidade a mais. Não é estruturação de peça ainda, eu acho que no futuro eles podem acabar retirando esses benefícios, tá? Mas por enquanto ainda não os foram retirados, né? Não os foram, ótimo. Não, tá certo, não os foram, não olhei atrás para o nome, não é isso. Eles não acabaram não sendo retirados, né? Bom, basicamente estou comentando isso sobre as petições. Aí nós temos a contestação. Contestação é a improcedência dos pedidos, a produção de provas e também a procedência dos pedidos, no caso da reconvenção, e também a produção de provas. Tá? No caso da contestação, você tem que ficar esperto com o preliminar, que é o artigo 337 do CPC, combinado com o 330, porque pode ter um indeferimento da petição inicial. E a prejudicial de mérito também, que é uma questão de prescrição, 2 anos, né, que você tem para entrar com a reclamação trabalhista após o término do contrato de trabalho. Lembrando que pode refletir o período de aviso prévio trabalhado ou indenizado, tá? Com relação, desculpa, com relação à prescrição quinquenal, nós temos o período de 5 anos que você pode buscar as suas verbas trabalhistas, tá? Do dia que você entrou com a reclamação trabalhista. Então, se você entrar agora em 2025, foi mandado embora ontem, você consegue pegar os últimos 5 anos de verbas. Agora, se você demora muito tempo para pegar, para entrar, você não vai pegar tantas verbas assim, tá bom? Quanto mais tempo você demora, pior é. Por isso que é ruim, né? Você sofrer punições no X trabalho para não poder entrar com uma petição quanto antes. Então, nós temos as petições iniciais, temos a contestação e temos os recursos. Tudo que eu estou falando aqui é só ouvindo. Ouvindo é ruim. Se eu estivesse mostrando ele no quadrinho, ficaria mais fácil. Mas eu fiz várias vezes já até hoje, né? No mínimo umas 10 vezes isso que eu estou falando agora. Né? Aí nós temos o quê? A parte do recurso. A parte do recurso também é fácil. Tem a folha de interposição e a folha de razões. Tá? Nós temos isso. Aqui na nossa Justiça do Trabalho, a gente não tem muito aquela brincadeira de somente a petição de juntada. A gente não faz isso. Lá no penal acaba tendo isso. Você tem dois prazos diferentes. Lá você tem um prazo, né, para interposição e tem um prazo para as razões. Então acaba que na hora da prova você erra uma data. Para a gente que não dá para a gente errar data. A gente não pode errar data. É fácil no nosso caso. Tem que só ficar esperto, pessoal, com feriados. Tá? Acontece. Você sabe, não sei se foi aqui com vocês, tá? Mas no finalzinho, nós temos o enunciado inteiro da prova da OAB. No finalzinho tem aquela parte negritada. Redija a peça cabível, diferente, né, de embargo de declaração. Eles costumam colocar, eles colocam bem grandão lá e eles acabam colocando para você não fazer o embargo de declaração. Né? E aí fica bem grande. Tá isso aí. Escrito negritado, grandão, várias linhas escritas. Né? No presente caso, é importante salientar que não há contradição, não há obscuridade, nem manifesto equívoco sobre os pressupostos de admissibilidade, e por este motivo, redija a peça cabível, diferente de embargo de declaração. Vamos supor que seja assim. E no finalzinho, está escrito lá, dia 7 de setembro é feriado. E aí, esse finalzinho ali, como você tem um enunciado de 25 linhas, mais esse pedaço do final ali, que é a instrução da prova, né, de mais umas não sei quantas linhas, no finalzinho eles colocam que tal dia foi feriado e você não computa isso na hora dos prazos recursais. Você erra o prazo da sua interposição do recurso ordinário, recurso de revista, né, agravo de petição, seja o recurso qual for. Falando não dá para decorar tudo, mas eu só falei da petição inicial, da contestação e do recurso, pessoal. No recurso tem a folha de interposição, que é recebe, processo e encaminha. E na folha de razões, conhece da provimento com a consequente reforma. Folha de interposição, recebe, processo e encaminha. De razões, conhece da provimento com a consequente reforma. Recebe, processo e encaminha. Conhece da provimento com a consequente reforma. Beleza. Esse é o básico. Aí você tem que acrescentar uma coisinha, que é o tal, o quê? Do pressuposto de admissibilidade. Nos recursos, o pressuposto de admissibilidade é sempre importante. Você tem ali a capacitação, no caso da taxatividade, que obviamente você não pode dar o nome do recurso. Aí você tem a regularidade de representação, que é simplesmente para verificar se a pessoa que passou poderes para outra parte estar
com a procuração se ela podia ter feito isso de acordo com o quê? Com o contrato social da empresa. É uma PJ, essa PJ tem vários sócios, não necessariamente aquele que passou a procuração poderia ter feito isso. Depois nós temos, além da regularidade de representação, nós temos também a tempestividade, prazo de 5 dias, e também os mais importantes, que o mais importante aqui é o preparo. O preparo é o depósito recursal e as custas processuais. Nós tivemos um tempão para falar sobre isso, e é uma coisa que a gente não pode errar, pessoal. Pode vir tanto em questão quanto em peça. Tá? Se vier na peça, é uma coisa que fica no pressuposto de admissibilidade, você tem que deduzir. Insta salientar que estão presentes os pressupostos de admissibilidade, sejam intrínsecos ou extrínsecos, entre os quais é importante destacar que o preparo não foi feito tendo em vista que se trata de massa falida, se trata de empresa de recuperação judicial, que o preparo foi feito pela metade com relação ao depósito, porque se trata de empregador doméstico. O preparo, na verdade, ele é o gênero que engloba o depósito e as custas. O depósito, né, o empregador sempre faz, né, a não ser que ele esteja condenado em algo que não seja pecúnia, apenas, por exemplo, uma anotação, uma retificação na carteira de trabalho, né, coisa nesse sentido. Agora, a custa processual, pessoal, até o reclamante paga, só que ele tem que perder tudo, tá bom? Então, o reclamado, ele paga custas e depósitos. O reclamante, ele só pode pagar custas. Ele não é sempre que ele paga custa, às vezes ele não paga custa processual. Por quê? Ele não paga custa processual porque ele é beneficiário da justiça gratuita. Tá bom? Beleza? Maravilha. Simples e fácil, como tudo na língua portuguesa. Isso que eu disse, pessoal. Eu gostaria que vocês conseguissem falar também. Nós temos que chegar nesse ponto. Eu vou abrir um sábado de manhã aqui, né? É, sem ser nesse agora. O outro lá atrás, eu abri um sábado. Acabou que vocês não falaram, isso tudo que eu faria, mas eu quero que vocês consigam falar, começar a falar comigo, porque se nós conseguirmos fazer isso, você vai se expor mesmo. Às vezes não, às vezes você não se expor para os demais, né? Talvez você não queira, mas dê um jeito de fazer isso, tá? Para a gente conseguir falar esses pontos. Aí, depois disso, agora a gente tem aí, né, um tempo para poder aprender as partes mais específicas, tá? Isso é importante. Nesse sábado de manhã agora, nós vimos a parte do Wordzinho. O que que é o Wordzinho? O Wordzinho é aquele conteúdo que eu faço que ele é bem feinho, tá? Só que ele tem tudo ali. Então, são algumas páginas de trabalho, algumas páginas para os seus trabalhos, você tem tudo ali. Dificilmente vai ter uma questão na prova que não vai estar ali. Então, é até engraçado, né, a gente não decorar aquilo ali. Né? Seria um contrassenso absurdo você não decorar esses dois documentos que eu passei. Né? Realmente é um contrassenso de aprovação, né? Não faz sentido nenhum você não decorar. Mas eu tenho vademecum. Tá, mas e daí? Né? Se você decorar, pessoal, você vai encontrar tese na hora da prova mais rápido. E o que você precisa é encontrar tese mais rápido. Por quê? Porque aquilo que for diferente, aquilo que for difícil, você não pode perder tempo. Né? Porque você tem que ralar. Na verdade, assim, você vai perder tempo. Então você tem que ralar nessa parte difícil. Aquilo que for normal, você tem que acertar fácil e rápido. Tá bom? E aí, nesse sábado de manhã, eu falei só, né? Só não, né? Falando sobre interrupção do contrato de trabalho, insalubridade, periculosidade e alguma outra coisa que eu não me recordo aqui, tá? Acho que jornada de trabalho, não sei, não tenho certeza. Foi de acordo com o Wordzinho. Então, aquilo ali é importante, pessoal. A gente faz a leiturinha do Wordzinho, não é uma coisa que nossa, que legalzão. É assim, essas são as variáveis que nós vamos fazendo. Nós vamos ficar vendo as estruturas das peças, né? Vamos ficar vendo não só o Wordzinho, né? Vamos ler a CLT praticamente inteira também, assim, aos poucos. E também, a outra coisa aqui que eu ia falar. Ah, tá. A parte mais importante de tudo, 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 tudo é recurso. Desculpa, é questão. Questão de recurso e de execução. Recurso e execução sem parar. Assim, vocês viram quantas questões que nós lemos de recurso ordinário, que eu digo aquelas questões grandonas de recurso ordinário adesivo, né? Que é o recurso, na verdade, eu não gosto de falar recurso ordinário adesivo, porque não é um recurso ordinário que é adesivo. É qualquer recurso que é adesivo. Tá? Então, o correto de se expressar não é recurso ordinário adesivo. O correto é recurso interposto adesivamente. Porque aí você sabe que é o quê? O que é um recurso interposto adesivamente? É um recurso que interposto que está colado no outro principal. E qual que é o principal? Não tem nome, é qualquer um. Pode ser recurso ordinário, recurso de revista, embargo do TST, agravo de petição. Certo? Agravo de petição na fase de execução. Então, por isso que eu não gosto de falar recurso ordinário adesivo. Porque não é que eu não gosto, é que tá errado. Tá certo quando é o recurso ordinário adesivo. Mas é por este motivo que vocês viram que vocês ouviram tanto errado isso a vida inteira, que vocês têm dificuldade de saber que tem recurso adesivo no agravo de petição, por exemplo. Que o agravo de petição para você, nossa, mas será que tem, Rafael? Eu não lembro se o agravo de petição tem. Puta, cara, lembro. Né? E não tinha essa dúvida nunca deveria ter existido, tá? Nunca deveria ter existido essa dúvida. Tá? Tirando no processo penal, que não tem isso, né? No processo civil também tem, tá? Então é uma coisa que não poderia ser assim, tá? Porque a gente tinha que aprender que o recurso é um recurso interposto legislativamente, não tem nome. É só isso, ele só depende do principal. Bom, só disse tudo isso para mencionar e reiterar o fato de que
nós temos dificuldade para ler as questões, lembra? A de execução aqui, que eu fiquei perguntando bastante aqui, acabou que só a Amanda ficou participando, fiquei nervoso com vocês. A Natália falou que estava quieto aquele dia, o Lucas não sei o quê, acho que falou, o Lucas pegou e falou que o áudio dele não tava, ele achou que estava funcionando, não estava funcionando, né? Ele estava falando e eu não estava ouvindo, e eu não dei atenção, e aí ele acabou que ele parou de falar. Eu não sei se os demais estavam ouvindo, pessoal, porque ninguém falou nada para mim, mas eu acho que não, acho que realmente não estava funcionando o áudio dele, não. Aí o Alisson também, ele pegou no WhatsApp, enfim, seja como for, eu só estou reiterando aqui que dá trabalho ficar fazendo aquelas questões. Você viu que eu desenhei aquele negocinho várias vezes? O S, né, de sentença, cálculo, arbitramento de artigos, 8 dias, 10 dias. Várias vezes você viu. Wanda, sai daí. Várias vezes que você viu que eu desenhei aquilo lá, tá? Bom, então, só voltando, é só para dizer que vocês viram o trabalho que deu. Ler a mesma coisa que foi o recurso interposto legislativamente, vocês erraram várias vezes. Quando não foi o João, foi o Asdrubal que errou. Quando não foi a Maria, foi a Joana que errou. Então vocês viram que dá trabalho. E a gente tem, assim, uma desvantagem de é, uma desvantagem não, né? Uma desvantagem de ficar comigo é que eu falo muito rápido. A vantagem é que depois que você pegar o ritmo, você vai ver que eu falo muita coisa, você vai ver tudo 100 vezes, tá? Já vimos umas 10 as coisas que não são tão aprofundadas, tá? Aí agora a gente vai ter um tempo para poder fazer todo o restante. Agora, acho que todo mundo tem o mesmo nível, pelo menos assim, no nível de conseguir fazer uma petição, um recurso e uma contestação. Agora, pessoal, é só a gente ficar transcendendo os detalhes. É só a lógica agora. É sempre uma coisa em outra. Tá? Agora eu não preciso, por exemplo, não que eu não faça, né, que eu não vá corrigir, mas eu não vou ficar toda vez agora vendo ali se você fez o fato, fundamento, pedido, fato, fundamento, pedido. Não. Eu vi que você colocou o artigo, colocou a lógica do pedido, tá certo. Né? Aí eu vou prestando atenção em outras coisinhas agora. Tá? A gente não precisa ler tudo de todo mundo o tempo todo. Né? Mas, enfim, vamos que vamos. A pecinha de ontem, eu não sei quais de vocês que me entregaram. As pecinhas estão ficando, vão ficar mais reiteradas agora, tá? Se possível, faz igual eu comentei, né? Se você não conseguir fazer inteira, porque dá trabalho, porque demora, faz só manda o fundamento, tá bom? Assim, o ideal é que você faça de vez em quando por completo, por conta do tempo. A gente tem que tomar cuidado para não reprovar por conta do tempo. Às vezes você fala assim, nossa, fiz uma prova incrível, fui super bem na prova, tirei 4,2 na peça e reprovei. Mas você demorou 4 horas e 20 para fazer a peça também? Então você não fez uma boa prova. As pessoas não conseguem ver isso. As pessoas dão muito valor, as pessoas dão à peça, pessoal, e esquece que a prova não é uma peça, a prova é uma prova, com peça e questões. Então, ir bem na prova não é gastar 4 horas e 20 na peça, não, nem muito menos 4 horas e 15, nem muito menos não, né? Mas 4 horas, 4 horas e 15, não pode. É estourando 3 horas e 40, 3 horas e 50 na peça, pessoal. É muito isso ainda. Tem que dar um jeito, tá? De fazer em menos tempo. A não ser que você realmente tenha muita facilidade nas questões. Mas a gente não pode pensar assim, tá bom? E aí a gente consegue transcender. Porque pensando nas questõezinhas que eu vou falar para vocês, de verdade. A gente procurando aqui as respostas pelo índice remissivo. No começo do cursinho eu criei uma forma de tentar fazer com que ficasse fácil. E todos vocês encontraram isso. Nós acabamos encontrando as respostas, né? Da última prova e da penúltima prova. Mas é porque assim, a ideia era mostrar que você consegue pelo índice emissivo. Mas se a gente pensar bem, vocês viram o trabalhinho que dava. Você encontrava a palavra parecida e não dava certo. Por quê? Porque está muito difícil, pessoal. As questões estão difíceis de verdade. Depois que você vê a resposta é fácil, né? Mas enquanto você está lendo a pergunta, pessoal, não é fácil, tá? De verdade. Eu acho que essa é uma fase de trabalhista, a interpretação do texto da questão, ela está difícil. Mas por isso que nós temos que fazer muitas delas aqui. Tá bom? Beleza, então foi sábado de manhã, né? Nós vimos lá aquele wordzinho de trabalho. Eu posso reencaminhar no grupo aqui, para que fique mais organizado para vocês, para que vocês não tenham tanta dificuldade, tá? É... Ai, meu Deus, eu fico nervoso com uma coisa que eu não consigo, velho. Deixa eu falar uma coisa aí.
Nossa. Bom, vamos lá. De novo, reiterando, né, eu falei sobre o Wordzinho, né, os dois documentos que têm só frases objetivas, tá? E das frases objetivas, é, enfim, não tem ali uma jurisprudência acompanhando cada frase objetiva, mas é objetivo, tá? Então, assim, o ideal, qualquer pedacinho daquilo que você não entender, tá? Você já me fala, certo? É assim. Inclusive ao longo do dia, você tem o dia todo aí para perguntar qualquer coisa para mim que você quiser, dá um print no pedaço, manda o pedaço que você quer, tá? É, o dia todo, beleza? E como eu disse, né, a gente sabe um erro que todo mundo comete, que inclusive vai estar agora no nosso início aqui, por exemplo, quando o juiz ele não homologa, né, o acordo que você levou para ele. Uma petição conjunta, advogados com procuradores diferentes, né? Desculpa, partes com procuradores diferentes, e petição conjunta levam algo para o juiz homologar. O juiz não homologa. Gente, se o juiz não homologar o acordo que você levou até ele, cabe mandado de segurança? Me responde. Se o juiz não homologar o acordo que você levou até ele, cabe mandado de segurança? Sim ou não? Ah, a pessoa respondeu, tá certo, né? Tá certo que você respondeu. Mas assim, responda, pessoal, você também para errar. Cabe mandado de segurança quando o juiz não homologa o acordo que você levou até ele? O que acontece? Eu gostaria que vocês respondessem fácil, automaticamente. A partir de uma certa hora, eu quero que vocês respondam todas essas perguntas rápidas. Quero que vocês que vocês dominem e decorem tudo. Tá? Mas agora, assim, se você não sabe responder agora, o que que você faria para encontrar essa resposta? Qual que é o caminho que você toma para encontrar essa resposta que eu estou dizendo? Partes distintas com procuradores diferentes, em petição conjunta, levaram até o judiciário algo para ser homologado. E o juiz não homologou. Cabe mandado de segurança? Cabe mandado de segurança. Aí, gente, ó, não conseguiu responder. Quais são as minhas dificuldades, Rafael? Então, você tem que saber. Nós temos aqui petição conjunta, o que que é? Uma folha de caderno, tá? Uma folha de caderno. E aí nós temos aqui, na folha de caderno, você tem aqui a parte A e a parte B. O Asdrubal, né? E o Bruno. Aqui você tem o reclamante, aqui você tem o reclamado. Reclamante e reclamado. Tá? Asdrubal e Bruno. Petição conjunta, advogados distintos, tá? E aí você leva isso para o juiz homologar. O que que é homologar? A palavra homologação é importante, homologar. A palavra homologação, tá? É uma palavra importante que tem, que é o juiz concordar. Se o juiz homologar, pessoal, o que acontece? Fim, né? Fim. Homologou é fim. Certo? Concorda? Homologou, acabou. Né? O que acontece quando o juiz homologa? Acabou. Agora, se o juiz não homologar, o que acontece? Se ele não homologar, o que acontece, pessoal? O que acontece? Se você leva algo para o juiz não concorda com você, o que você faz? Faz o quê? Recurso, certo? Você recorre, correto? Ó, recurso. Então não cabe mandado de segurança, pessoal. Tá, Rafael, mas recurso, mandado de segurança não é recurso? Não, mandado de segurança é uma petição inicial. Mandado de segurança não é sucedâneo recursal também. Se couber recurso, não cabe mandado de segurança, tá? Então, só a título de curiosidade, pessoal, quando você leva até o juiz algo para ele homologar e ele não homologa, não cabe mandado de segurança, porque ele pode escolher não homologar. Rafael, o que que é esse algo? Imagina que você tenha lá, esteja devendo uns 3, 4, 5 mil reais para uma pessoa muito perigosa. E aí, você tem uma dívida trabalhista para receber, um crédito trabalhista vai receber, né? De 30 mil reais. E o empregador está demorando para pagar, você fala para ele desesperadamente: Ô, você não fecha o acordo com 7, 8 mil, não? Aí ele fala: claro que fecha. Aí ele pega e aceita. Ele está devendo 30 para você. Você pediu para ele fechar por 7, 8 para você pagar o dívida do cara perigoso, de 3, 4, 5 mil reais. Ele aceita. Vocês arrumam advogados distintos, né? Cada um com um, leva na mesma petição, assina e caminha para o juiz para ele homologar. Chegou no juiz, o juiz fala assim: não vou homologar. Você fala: juiz, pelo amor de Deus, homologa isso aí, cara. Eu quero esse dinheiro. Homologa isso, pelo amor de Deus, homologa. Eu quero esse dinheiro, eu quero esse dinheiro. O juiz não homologa. E aí? Se o juiz não homologar, pessoal, se o juiz não homologar, cabe o quê? Hum? Recurso, né, gente? Cabe recurso, porque se o juiz não homologou, ele não concordou com você. Se ele não concordou com você, você pode se insurgir contra ele, porque você tem direito ao duplo grau de jurisdição. Então você faz o quê? Você faz um recurso, tá bom? Se o juiz não concordou, você faz recurso. Recurso ordinário, tá? Beleza.
fazer curso. E se ele homologar? Se ele homologar, acabou, fim. Transitou julgado, pessoal. E se ele homologar? Imagina que a minha tia, ela foi lá, trabalhou 30 anos numa metalúrgica. E aí, no final, ela brigou com com o filho do dono. O dono não estava mais lá, o filho do dono era o gerente. Brigaram, minha tia xingou tudo o cara. E aí ela foi mandada embora. Só que aí ela foi mandada embora, o dono gostava muito dela. O dono gostava muito dela. E nesse brigueiro todo, é, ela acabou fazendo um acordo. E eles levaram para um juiz assinar. Só que ela também falou que não queria nada deles, porque eles não prestavam, e ela foi honesta a vida inteira, eles não são honestos. Levou para o juiz assinar esse acordo. Né? E aí o juiz, ele acaba homologando o acordo. E ele concorda com aquilo e vai. Né? Você levou até o juiz, para o juiz homologar, beleza. Aí, passado um certo tempo, né, na verdade, sim, se o juiz homologou, cabe o quê agora? Pessoal, você levou para o juiz, ele homologar algo. Minha tia, que é super honesta e blá blá blá, ela não quer receber nada que não seja direito dela, e ela aceitou lá, em vez de receber 300 mil reais, ela aceitou receber 70 mil reais só de acordo, tá tudo certo para ela. E aí? Ela se arrepende até hoje disso, mas e aí? Né? E aí? O que que faz? Homologou o acordo, o que que faz? O que que faz? O que que faz? Hum? Que faz, pessoal? O que faz quando homologa o acordo? Transitor julgado, fim. Fim, acabou. Se acabou, não tem o que fazer, tá? Fala, mas nada? Não, não tem. A não ser que, eu quero que vocês me respondam, que vocês conseguem responder, a não ser que nós tenhamos o quê? Nós temos algum tipo de problema, uma fraude, né? Algum tipo de equívoco dessa forma, um juiz, prevaricação do juiz, qualquer situação que seja fraudulenta, de acordo com o artigo 966 do CPC, cabe uma ação rescisória. Tá bem? Então, é possível você fazer ação rescisória de algo que você levou para o juiz homologou? Sim, porque transitou julgado. Quando você leva para ele, pessoal, você leva para ele algo para ele concordar com você. Se ele concordar, beleza. Se ele não concordar, recorre. Se ele concordou, fim, fim que é o fim é o quê? O fim é a sentença definitivamente julgada, é o contrato, né? Desculpa, é o trânsito julgado, acabou. Não há mais o que fazer, acabou. Certo? Maravilha. Esse é o fim. O que que é o fim? O fim é esse. Este é o fim. Tá bom? Beleza, gente. Aí cabe o que? Cabe a ação rescisória, né? Cabe a ação rescisória. E isso tudo que eu estou comentando, pessoal, tá aqui no comecinho aqui do Wordzinho, tá? Tá nesse pedacinho aqui, ó. Acordo extrajudicial, homologação por parte do juiz. Procuradores distintos em petição conjunta, tá? Homologa ou não homologa? Se o juiz homologar, fim. Se ele não homologar, não cabe mandado de segurança. Cabe apenas RO para TRT, certo? Esse pedacinho aqui que eu expliquei agora, tá bom? Certo? Simples e fácil, como tudinho na língua portuguesa. Tá bom, gente? Comissão de conciliação prévia, o que que é isso? Não é obrigatório, tá? Inclusive, lá no processo civil, você tem que pedir obrigatoriamente a audiência de conciliação e mediação. É um requisito, pedir a audiência de conciliação e mediação. Só que a audiência de conciliação e mediação lá no processo civil é algo que acontece lá no processo civil. No processo de trabalho não tem essa audiência de conciliação e mediação. No processo de trabalho tem a audiência, que é inaugural de instrução e depois tem a sentença. Tá bom? Mas então o que é essa comissão de conciliação prévia? É uma comissão. Uma comissão, você não tem comissão dos direitos humanos? Comissão não sei o quê, comissão disso, comissão daquilo, né? Comissão Nacional dos Refugiados, né? Você tem comissões. Comissões são pessoas que se reúnem e vão representar uma situação específica. Aqui vão representar a situação que da conciliação prévia antes de chegar no judiciário. Tá? Então você tem uma comissão de conciliação prévia, tá? Que é o quê? Formada por membros dos empregados e membros dos empregadores. Se você levar até esse local para resolver o seu conflito trabalhista, a comissão de conciliação prévia, tá? Se você acertar as coisinhas lá, tá bom, fim. É um acordo, ó, de título extrajudicial. Por que que é extrajudicial, pessoal? Porque não foi o juiz que fez, né? Você que fez lá na comissão de conciliação prévia. Um acordo é um título executivo extrajudicial. Olha só, quando ficar se liberatória geral. O que que é liberatória geral? Depois que você fez o acordo, acabou. A parte está livre. Ela não tem que pagar mais nada para você, a não ser que você faça o quê? Que você faça algumas ressalvas. Que é isso? Ó, eu aceito tudo nesse acordo aqui, mas até hoje eu estou inconformado com as gorjetas, tá? A gente não recebia os 10% do garçom, aquele bar lá era muito movimentado, toda mesa tinha lá um custo, né, de uns 500, 600 reais por pessoa. Pessoa não, vai, por grupo de amigos que sentavam lá. Fiquei 2 anos lá, nunca recebi a gorjeta em cima. Então eu aceito aqui, tudo bem, o adicional noturno eu recebi certo, né? Assim, o cara não entende, né? Ele recebeu adicional noturno, mas não levou em consideração a gorjeta. Tá certo? Tá errado? Ah, não sei. Enfim,
ele não, ele acha que recebeu certo isso, acha que recebeu certo um monte de coisa, mas ele não concorda até hoje com a gorjeta. A gorjeta não aumentou o 13º, ele não concorda. Tudo ele recebeu certo, mas isso ele não concorda. E aí? Ele faz uma ressalva, eu quero deixar uma ressalva aí com relação à gorjeta, tá? Beleza? Gente, a comissão de conciliação prévia também, quando cai a questão, a gente não pode errar. É, aqui, ó, a comissão de conciliação prévia, né, temos a CLT. Cadê? A CLT. Meio dos cinco. Ó, da comissão de conciliação prévia. Cai uma questãozinha, a gente não pode errar, né? Não tem muita dificuldade aqui, mas olha só. As empresas e os sindicatos podem instituir comissões de conciliação, de composição paritária. O que que é isso? Olha só. Representantes dos empregados e dos empregadores. Com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais. As comissões poderão ser constituídas por grupos de empresas ou de caráter intersindical. A comissão instituída no âmbito da empresa será composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 10 membros, observando-se as seguintes regras, tá? Aqui não é tão importante ler, tá? É meio autoexplicativo. Metade dos membros será indicada pelo empregador, outra metade eleita pelos empregados, né? Haverá comissão tanto suplentes quanto for os representantes dos titulares. O mandato de seus membros titulares e suplentes é de um ano, permitido uma recondução. É vedada a dispensa dos representantes dos empregados. Isso aqui é importante, essa parte é importante, tá? Por quê? Porque os representantes dos empregadores, eles estão lá em favor do empregador. Então, dificilmente o empregador vai colocar lá para depois deixar em evidência para mandar embora. Tá? Então, isso aqui é pedaço importante, ó. Tá? Olha só, esse pedaço aqui é mais importante. Você não pode grifar inteiro. Eu sei que mulher costuma grifar tudo. Grifa aqui, ó. Grifa aqui, representantes empregados. E depois, inclusive, aqui, ó. E suplentes. Porque, olha só, o suplente tem estabilidade. Diferente do suplente de cooperativa. Suplente de cooperativa não tem estabilidade. Está me ouvindo o que eu tô falando? Hã? Suplente de sindicato tem estabilidade. Suplente da comissão de conciliação prévia tem. Suplente, todo suplente tem estabilidade. Menos o suplente do quê? Suplente de cooperativo. Suplente de cooperativo não tem estabilidade. Tá? Então, esse pedaço aqui é importante. Esse pedaço é importante. Tá? Até um ano após o final do mandato, né? Salvo se cometer falta grave. Né? E se cometer falta grave, ele pode ser mandado embora antes. O representante dos empregados desenvolverá seu trabalho normal na empresa, afastando-se de suas atividades, apenas quando convocado para atuar como conciliador. A comissão instituída no âmbito do sindicato terá sua constituição e normas de funcionamento definidas na convenção, no acordo coletivo. Qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida à comissão na qualidade de prestação de serviço, se houver sido instituída a comissão no âmbito da empresa. A demanda será formulada por escrito, corrigida a termo, por qualquer dos membros da comissão, sendo entregue a cópia delatada. Aqui tem as ADIs, né? Eles não vão perguntar nada sobre isso, não. Né? Não prosperando a conciliação, será fornecido ao empregado ou ao empregador uma declaração da tentativa. Em caso de motivo relevante que possibilite a observância dos procedimentos, será a circunstância declarada na petição. Tá? Isso aqui, gente, tudo se tiver a DIN, dificilmente eles cobram algo assim, tá? Que tem envolvimento aqui de mudança disso, daquilo, daquilo outro. Aceita a conciliação, será lavrado termo, assinado pelo empregado e pelo empregador, ou sobreposto. O termo de conciliação é título executivo extrajudicial. Sabe por quê? Porque não é judicial, não foi o juiz quem fez. Tá? Se não foi o juiz quem fez, então é extrajudicial, não é judicial. Aqui, né, esse parágrafo é importante, ó. Tá? Não grifa o parágrafo inteiro. Se você grifar o parágrafo inteiro, você deixa tudo em evidência. Então você tem que tomar cuidado. Coloca aqui, ó. Exceto, exceto, aí você grifa, né? Exceto quanto às. Coloca assim, exceto quanto às ressalvas. Sei lá, você grifa alguma coisa para não deixar tudo grifado. Porque já é uma coisa que ela tem eficácia de diretório geral. Então o pregador já vai ficar de boa, tá? Mas tem que tomar cuidado com isso aqui. As comissões têm prazo de 10 dias para a realização da sessão de tentativa de conciliação. Esgotado o prazo, sem realização da sessão, será fornecida no último dia do prazo a declaração que se refere, né, parágrafo segundo aqui. O prazo prescricional será suspenso. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é importante, ó. Clique esse pedacinho aqui. Gente, o que é o prazo prescricional ficar suspenso? Eu sei que para muita gente é fácil, né? Mas eu também sei
que para muita gente é difícil. Não sei. É, na verdade, em todas as matérias, né? Não é só em penal, não. Desculpa, não é só em trabalho, não. A suspensão, ela dificulta a gente, porque imagina que a pessoa foi mandada embora hoje, né? 16 de setembro de 2025. Então, você já sabe que fica anotado na carteira de trabalho, né? Em regra, se o aviso prévio for proporcional, é, desculpa, se o aviso prévio for normal, 16/10. Então, para começar, a prescrição, ela vai, né? Daqui 2 anos, que dia que vai ser daqui 2 anos? Daqui 2 anos vai ser dia, né, 16/10/2027. Só que você tem que excluir o dia do final. Então, a parte tem até o dia 15, né, para poder fazer a reclamação trabalhista. Tá bom? Certo, carinhas? Beleza? E então, tudo bem, Rafael, entendi. E agora? O que tem a ver com a comissão de conciliação prévia aqui? Não somente com ela, tá? Não somente com a comissão de conciliação prévia, mas também com o acordo extrajudicial levado até o juiz para o juiz homologar. Também tem o seguinte, aqui, esse é o prazo. Só que imagina que é, você foi mandado embora e eles marcaram aqui, pessoal, a audiência de conciliação. Desculpa, marcaram a reunião da comissão de conciliação prévia. Marcaram aqui, ó, tá? Marcaram aqui, que dia que é esse aqui? Ah, dia 23/10. Né? Então, olha só. O empregado, pessoal, o que que ele pensa? Ele pensa o seguinte, pô, se eu estou esperando a comissão, né, eu não preciso me preocupar com a reclamação. Então, eu vou esperar esses prazos aqui. Aí chega até esse dia, nada acontece, né? Não deu certo. E aí, o que que eu quero que você entenda? Nesse prazo aqui, ele não procurou para fazer uma reclamação trabalhista. E aqui está suspenso o prazo de prescrição. Estando suspenso o prazo de prescrição, pessoal, não está contando o prazo de prescrição de 2 anos. Então, além do aviso prévio, que é o trabalhado ou indenizado aqui, ó, tanto trabalhado quanto o indenizado, tanto trabalhado quanto o indenizado, certo? Tanto trabalhado quanto indenizado, por todo esse período aqui, não está contando o período de prescrição e também agora também não está contando. Então não está contando nada de prescrição. Começa a contar a partir do quê? A partir do dia, né, 23/10, começa a contar o prazo de prescrição. Tá bom? Beleza? Simples e fácil como tudinho na língua portuguesa. Não sei se eu fui claro, tá? Mas qualquer dúvida é só você me chamar a atenção. Tá bem? Bom, comissão de conciliação prévia, acordo extrajudicial, eficácia elementar geral, salvo, né? As, com exceção das ressalvas, exceto as ressalvas, né? Suspende-se a prescrição também. O acordo extrajudicial também suspende, gente. Por que isso aqui é interessante você pensar? Porque você levou para o juiz homologar. Enquanto você está esperando o juiz homologar, tá no judiciário, né? Então, mas está no judiciário não é uma reclamação trabalhista, está no judiciário é um acordo. Então, você não fez reclamação trabalhista. Então, você fica ali confiando que o Estado vai fazer alguma coisa para você. E aí não acontece essa coisa. E todo esse período que você esperou não estava contando o prazo de prescrição, tá? Beleza, gente? Como eu disse na aula de sábado de manhã, pessoal, o conteúdo foi muito fácil. Então, imagine que esse conteúdo também é fácil, e ele é fácil, sim. Mas imagine que é um conteúdo que é para você dar um jeito de se concentrar bastante mesmo, tá? Para que nós ganhemos essa pontuação no dia da prova. Por quê? Porque o problema é o vocabulário, né? O problema é o vocabulário que eles acabam nos trazendo lá no dia da prova. É, Vamos lá. Aqui, blá, 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 beleza. Aqui, gente, inclusive, olha só que legal, né? Além da prescrição ficar suspensa, aplica-se a multa do 477. Tá, o que que é a multa do 477? É o valor das verbas rescisórias. Tá, isso aqui é uma coisa que a gente acaba nunca pontuando também, porque a gente acaba pensando o seguinte, pô, o empregador estava esperando o acordo. Como não deu certo o acordo, aí ele pagou depois. Ele pagou um dia depois que o acordo não foi homologado. Olha só como é que ele é bonzinho. Tá bom, mas essa audiência foi marcada para daqui 45 dias. Tem que pagar 10 dias após a rescisão do contrato de trabalho. Certo? Então o empregador tem que ficar esperto. Não é porque está marcada a audiência, né, para a homologação do acordo que ele não vai pagar as verbas rescisórias 10 dias após o TRCT. Tá bom? Beleza. Gente, aqui com relação à competência da Justiça do Trabalho, no meu dia eu comentei, né? A gente inicia a aula falando sobre os órgãos, né? Você tem juiz do trabalho, TRT, TST. O Ministério Público do Trabalho não é órgão da Justiça do Trabalho, tá? E aí nós temos aqui os órgãos, né? E a competência para o julgamento dos crimes, desculpa, para o julgamento
das relações de trabalho, não somente relações de emprego, tá bom? Competência da Justiça do Trabalho. Toda relação de trabalho. Aí no estatutário não, pessoal. O estatutário não, porque ele acaba sendo da competência federal, ou a depender da circunstância, né, do município, alguma coisa assim, do estado. Mas o estatutário, ele não é julgado na Justiça do Trabalho. O estatutário é a pessoa que passou em concurso público. Você passou para juiz, promotor, né? Você não vai fazer uma reclamação trabalhista contra a prefeitura, contra a União, contra o Estado. Tá bom? Não é que não possa ter o Estado, pessoal, no polo passivo. Tanto é que a União, Estado, DF, município, né, autarquias e suas respectivas fundações públicas respondem subsidiariamente, né, lembra? Nas terceirizações, certo? Beleza, mas o que eu estou dizendo é, um servidor público, ele não vai fazer uma reclamação trabalhista, ele vai para a Justiça Federal, tá bem? Beleza? Cuidado que HC pode, né? Eu falei, crimes não são julgados no justiça do trabalho, pessoal, mas você pode fazer um HC no justiça do trabalho. Inclusive, caiu a duas provas na primeira fase do exame da ordem, né? O cara fez um HC, tá? Na Justiça do Trabalho. Então, assim, o juiz mandou acontecer uma coisa com ele, não mandou ele para cadeia. Eu acho que impediu, né, a locomoção dele por causa de algum motivo. Impediu o funcionamento da empresa, né? Mas, não, na verdade, se impediu o funcionamento da empresa, né, cabe mandado de segurança, né? Mas vamos pensar que eu não lembro o exemplo, mas assim, a pessoa. Eu não lembro o exemplo porque eu não queria falar de prender, né? Porque não precisa prender para ser habeas corpus. Mas vamos de prender. Você é gerente de uma empresa, imagina você agora é gerente de uma empresa, e a empresa ela está quebrando. E aí chega um oficial de justiça, avaliador, que ele já está na hora do mandado de citação, penhora e avaliação. Ele chegou, ele falou assim: ó, eu vim aqui penhorar os bens da empresa. Eu sei o gerente, você é o gerente, tranquilo. Você fala assim: tudo bem. Né? Sei que a empresa está quebrando e tal. Né? O dono depois ele vai arcar com as coisas, outras dívidas aí. Aí você fala: então, eu preciso de alguém para assinar esse termo aqui de penhora. Aí você, gerente, fala assim: tudo bem, eu assino. Você pega, vai lá e assina o termo de penhora. E você acabou de se tornar o depositário fiel do bem. Né? O depositário fiel do bem. Né? Enfim, daqui 15 anos, pessoal, eles chegam na tua casa e vêm te prender. Só que é isso, cara, você tá louco? Aí ele falou assim: não, aí. Você lembra que aquela vez eu fui lá pegar o bem, penhorar os bens, você assinou? Você estava assinando como depositário fiel. Aí você fala assim: tudo bem, mas eu nem lembro daquela empresa, o que eu tenho a ver com aquele povo? Eu era só era gerente. Então, mas você acabou com você que assinou como depositário fiel. Então, o que? Você se ferrou. Rafael, mas você não pode ser preso, né? O depositário infiel não pode ser preso. Pode sim, de acordo com a Constituição Federal, pode. Mentira, é verdade. Lê lá se está revogado. Não tá. Está escrito lá que é uma pessoa que ela for depositária infiel, ela pode ser presa. Não só o devedor de pensão alimentícia. Ah, Rafael, mas tem uma súmula vinculante que diz o contrário. Beleza, a súmula vinculante diz o contrário. Mas se um juiz retardado mandar prender, você vai preso. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer um HC para ficar solto, certo? Entendeu? Quando você faz esse HC bate no TRT. Se você perder no TRT, cabe RO para o TST. Tá bem? Bom, cuidado que HC pode, né? Você pode ter HC, então, nesse trabalho. Profissional liberal, gente, é advogado, né? É advogado. Não todo advogado, porque se você for um advogado empregado, gente, é lógico que se você for um advogado empregado, tá? Se você for um advogado empregado, é lógico que você pode fazer uma reclamação trabalhista. Mas, assim, se você for um advogado para cobrar honorários, você não pode fazer reclamação trabalhista, tá bom? Aí o temporário. Que temporário que é esse aqui? Esse aqui é o temporário, gente. Não é o temporário, não é o temporário que esse trabalho temporário que eu comento aqui com vocês, né? Que tem a empresa, é, enfim, uma empresa específica, não. É simplesmente um cara que ele trabalha no IBGE, pro estado lá. Ele não é estatutário, mas ele é um trabalhador temporário do IBGE, tá? Chega, faz uma pesquisa lá e nunca mais volta, né? O IBGE veio aqui e nunca mais voltou. Fala como é que tá a circulação difícil, mas não volta mais. Bom, relação com greve em empresas privadas, pessoal, também é competência da Justiça do Trabalho, tá bem? Relação com greve em empresas privadas. Ações possessórias também, competência é, da Justiça do Trabalho, tá? Aqui é relação de greve em empresas privadas, pessoal, porque se for greve federal, servidores públicos, né, competência da federal, tá? Agora, ações possessórias, reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. Essas ações aqui também são de competência da Justiça do Trabalho, tá? Então, me dá um exemplo, Fel, de uma ação de reintegração de posse. É assim, ó, nós temos a reintegração de posse, a manutenção de posse e o interdito proibitório, tá bem? Então, aqui, ó, você tem lá,
A reintegração de posse, a manutenção de posse e o interdito proibitório. Lembra, né? Remapro, o remador profissional. Qual que é o nome da empresa? O nome da empresa é ETA. ETA. Né? Você está patrocinando a empresa. Aqui, ó, uma canoa, né, que tem o patrocínio, patrocínio ETA. Esse é o patrocínio, patrocínio ETA. Tá bom? Então nós temos a ação de reintegração de posse, a manutenção de posse e o interdito proibitório. Então o nome, né, da situação é quando você for esbulhado, cabe reintegração de posse. Quando você sofrer turbação, cabe manutenção de posse. E quando você sofrer ameaça, cabe interdito proibitório. Tá bem? Beleza, carinhas? Bom, só estou dizendo isso porque imagina que você está com uma empresa e aí tem algumas pessoas fazendo greve lá na frente. Então eles estão fazendo greve, estão ameaçando não permitir que outros funcionários que querem trabalhar adentrem na empresa. Então eles estão nessa situação de ameaça. Você pode fazer uma ação de interdito proibitório, tá? Você quer o quê? Você quer que que seja cessado a ameaça. Agora, e no caso da manutenção de posse? A turbação já é algo mais violento. Além da ameaça, já estão queimando o pneu lá na frente, já dá medo de entrar, mas você ainda pode entrar. Agora, no esbulho, pessoal, eles realmente tomaram a propriedade, a empresa está nas mãos deles e ninguém entra na empresa mais. Então você tem que fazer uma ação de reintegração de posse, tá? Onde você endereça? Ao douto juízo da Vara do Trabalho. José da Silva, né? Neste ato representando a empresa número tal, né? Ou se não a própria empresa, você entra com a empresa em si. Em Autopeças Limitada, vem, né, com o CNPJ e não sei o quê, propor uma ação de reintegração de posse com base no artigo tal do CPC, combinado com o artigo 769 da CLT. E aí você pede o quê? Você pede notificação, procedência dos pedidos e produção de provas. E aí, pessoal, ninguém está entrando na empresa. Além da notificação, procedência dos pedidos, produção de provas. Qual que é outro pedido essencial de uma ação de reintegração de posse? Valendo uma empadinha seca. Vai, vai, certa isso, pelo amor do Espírito Santo. A história que eu contei agora. Como que faz uma ação de reintegração de posse? A história, vocês lembram a história que eu contei agora? Param, pam, pam. Só uma pessoa respondeu, carinhas. Tá certo, o aluno respondeu aqui. Ele falou, né? Tem liminar também, né, gente? Logicamente, que é porque os funcionários eles querem entrar, o empregador quer que a linha de produção não cesse, então ele tem uma liminar, um pedido urgente para que cesse essa reintegração para que cesse esse esbulho possessório e a pessoa seja reintegrada e ela volte a conduzir a própria empresa, tá bom? Essa é a ação de reintegração de posse. Tudo bem? Beleza? Maravilha. Aí, o que que vai pontuar numa ação dessa? Vai pontuar a competência, né, para poder julgar o caso em si, vai pontuar o artigo do CPC que mostra a reintegração de posse, vai pontuar o artigo da CLT que cumula ali, né, que permite a utilização do CPC, né, que é o artigo 769 da CLT, tá? Então, vai pontuar essas coisinhas, a notificação, procedimento dos pedidos, produção de provas, vai pontuar, às vezes, né, também, né, obviamente, essa liminar, enfim, a liminar que eu acabei de falar. A produção de provas ela vai depender, do que estiver acontecendo lá. Né? Prova testemunhal é muito importante às vezes, tá? A documentação, né? Perícia. Perícia aí no caso não necessariamente, né? Mas é essa logística aqui. Só fiz um comentário abstrato, lógico que nós estamos ouvindo isso que eu acabei de falar e às vezes você não dá valor. Por quê? Porque não acha que vai cair, né? E assim como a gente realmente acha que não vai cair, mas é que eu estou dizendo, se cair essa petição inicial, qual que é a dificuldade que você tem para fazer? Né? Ah, Rafael, eu tenho muita dificuldade porque eu não sei o que que pode cobrar. Não, aí, gente, é uma petição inicial. Me responde aí, responde agora, vai, vamos fazer agora. O que é que tem nessa. Você ouviu a história que eu contei ou não? Você viu a história que eu contei? É que a tua empresa, ela não está funcionando porque no começo eles só estavam ameaçando.
Ameaçando, não. 10 funcionários estavam ameaçando não deixar os outros entrar. Depois, eles começaram a colocar barricadas, né? Colocaram queimar pneu para não deixar os funcionários entrar. Aumentou para 50 funcionários. E agora? Agora eles dominaram, trancaram com cadeado a empresa. Me fala, gente, me fala. Você que vai fazer uma petição inicial agora, quais são as coisas que eu sempre disse que tem? Notificação, procedimento dos pedidos, produção de provas, liminar, dano moral. Dano moral, tá? Eu posso pedir um dano moral na ação de reintegração de posse? Por que que você não pode pedir, gente? Se até agora eu falei que toda petição inicial é toda petição inicial é petição inicial, né? Petição inicial, né? Coloca isso na sua cabeça e aí você não vai ter medo de nenhuma petição inicial. Se cair para você uma exceção de pré-executividade, você vai saber que é uma petição inicial, tá? Então é isso que a gente tem que ter em mente. Beleza? Bom, maravilha. Né? Aí, ação de representação sindical também, né, gente? Sindicatos, federações, confederações. Tá, o que que é isso aqui? O sindicato ele tem a base territorial representativa mínima de um município, ou seja, não tem sindicatos do bairro, tá? Então aqui, ó, eu tenho a base territorial mínima de um município. Esse aqui é o município, ó. Esse é o município, tá? Aqui, então, na verdade, eu não vou fazer certinho assim, não. Vou fazer certinho, na verdade, um certinho diferente. Ó, sindicato é um município. Cada 3 sindicatos, nós temos uma federação. Oh, cada 3 sindicatos, nós temos uma federação, tá? A federação é essa vermelhona aqui, ó. Não, é o contrário, cada 5 sindicatos, né? Cada cinco sindicatos, eu tenho uma. Cada 5 sindicatos, eu tenho uma federação. E cada 3 federações, eu tenho uma confederação. Tá? Então, tem lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5 sindicatos. Cada 5 sindicatos, eu tenho uma federação. Cada 3 federações, eu tenho uma confederação. É, eu tava vendo um negócio, né? Eu sempre gostei de falar que eu não sou de direita nem de esquerda, né? Que eu fico triste porque eu realmente acredito que não existe isso. Eu acredito que são sempre situações de controle de massa, né? As pessoas que também, as grandes corporações, elas têm muito poder, então elas influenciam a política para cá, para lá, né? E vai jogando com a massa. Enquanto isso, a população ela fica dividida e se destruindo, né? Uns falam muito bem de fulano, outros falam muito bem de Beltrano, e aí ninguém mais tem o debate, né? O amor ao debate, ele acabou. O que existe é a idolatria. Eu idolatro o Bolsonaro, você idolatra o Lula. Eu idolatro o Lula, você idolatra o Bolsonaro. Né? Então não importa os erros do Bolsonaro, o que importa é que o Bolsonaro é de direita. Não importa os erros do Lula, que o Lula é de esquerda. E aí, isso, pessoal, não deveria ser motivo de orgulho, né? Assim, nós deveríamos reconhecer, sim, que fulano está errado, Beltrano está errado, e a gente se libertaria dessa idolatria, né, de político, e a gente quebraria o padrão, né? Sairíamos dessa lógica e entraríamos numa lógica de debate, de amor ao debate, mesmo de conversar, de entender sobre as dificuldades, né? E essa lógica é sempre importante. A gente cresceria muito. Aí eu fiquei contente que encontrei muitas pessoas. Faz tanto tempo que eu falo isso, falo, né? E aí, não sei por quê, mas realmente eu acho que o sistema do algoritmo parece coisa do capeta mesmo, tá? Porque assim, se eu falar sobre bicicleta agora, gente, vai começar a aparecer bicicleta para eu comprar aqui no celular, né? E eu sempre falei desse negócio de separação, que eu acho que é uma merda, que isso não é pra nada, né? E pois nossa, faz muito tempo, desde quando eu comecei a namorar com a Lara, né, em julho do ano passado, eu sempre falei isso, porque os amigos dela são todos de esquerda, né? Tal, e aí eu sempre falei que na minha cabeça não existe isso, tal. E nunca ninguém acreditou, você fica em cima do muro, tal. Só tô comentando porque, por coincidência, aí começou a aparecer para mim agora esse tipo de debate também, né? Essas pessoas que comentam bastante sobre isso, que a população tinha que se unir e não ficar sentindo orgulho um contra o outro numa briga. Estou falando isso porque teve uma época que eu protegi o Lula. Não protegi ele em si. Eu protegi o caso da corrupção lá do apartamento, não sei do quê. Aí eu falei, gente, como é que é esse hotel, sei lá, de quantos milhões que é? Não sei o que, de 3, 4 milhões, não era? Alguma coisa assim, 7 milhões, não sei. Aí, na época, eu fiz um comentário, falei, gente, o cara que foi presidente de uma confederação sindical por 100 anos, para ele, 10 milhões de reais não faz diferença nenhuma, nunca fez. Pra você ter uma ideia, eu tenho um amigo que é presidente do sindicato. O sindicato dele é pequenininho, dá 40, 50 mil por mês. Um sindicato dá 40, 50 mil por mês. Um sindicato. Aí você tem o quê? Eu falei que um sindicato tem a base territorial mínima de um município. Quando você tem 5 sindicatos, você tem uma federação. Então tem gente que é presidente de federação. A federação, você acha que ela dá quanto de dinheiro? Se o sindicato bosta dá 40 mil. E o Lula, ele foi o quê? Presidente de confederação sindical por 100 anos. Então, gente, ele não estava cagando para esse apartamento, sei lá do quê. Acho que nunca, isso é uma coisa, não é que eu protegi. Ele falou, gente, o cara não iria.
se sujar por uma coisa desse tamanho, né? Foi o que eu pensei na época e comentei. Também se eu estou certo ou errado, não importa, porque eu só estou comentando por conta da confederação sindical. Né? E também por conta dessa lógica que falar do político A, do político B, não significa que eu estou defendendo, não, só estou falando, né? A gente podia. Né? Eu lembro que, nossa, foi um absurdo, uma aluna parou de ir no meu cursinho porque eu falei isso. Né? Eu falei, meu Deus do céu, gente, nossa, que loucura, que loucura. Já estava nessa loucura. Isso foi antes da pandemia, hein? Foi antes da pandemia, essa loucura. Essa separação foi antes da pandemia, né? A população realmente está totalmente separada, todo mundo se odeia. Uma judiação, né? Mas, como eu disse, reitero, não gosto, não acho certo o Lula, não. Também não acho certo o Bolsonaro, não, né? Não acho certo, não. Muita loucura, né? Muito erro na vacina lá também. Acho que todo mundo tem que ter. Não é porque eu não gosto do A que eu vou gostar do B, não. Né? Tá todo mundo lá, tudo filho da puta. Né? Basicamente, isso aqui só para fazer esse comentário. Só da Confederação Sindical. Imagina que nós temos o sindicato aqui, ó, o Sindicato de Votuporanga. Tá? Ó, o Sindicato de Votuporanga tá aqui, ó. Votuporanga. Né? Aí tem o Sindicato de Fernandópolis. Acontece. Esses sindicatos, pessoal, eles estão lutando por uma representação. Asseio e conservação. Estão verificando lá quem é que vai ficar com a contribuição, né, do sindical dos enfermeiros. É uma lide, é um conflito. Então, essa ação de representação, ela é uma petição inicial também. Tá? Então, você também quer o quê? Você também quer receber os valores daquelas pessoas que estão contribuindo no setor X ou Y, Z. Tá? Não acho que vai cobrar um negócio desse, não, pessoal, mas é só para a gente não ter medo, né, desse tipo de situação. Tá? Então, uma ação de representação sindical, quem é que vai representar, quem é que vai receber, né, é de competência também da Justiça do Trabalho. Eleições, né, e contribuições. As multas advindas também do auditor fiscal do trabalho também são de competência da Justiça do Trabalho. Dano moral, obviamente, né? Mesmo com herdeiros entrando com a ação. Tá? Às vezes a pessoa morreu, pessoal, e aí aquele habilitado na Previdência Social, ele acaba entrando com a reclamação trabalhista. Quem que é habilitado na Previdência Social? É assim, você não, vai. O Asdrubal, ele é um segurado, ele faz a contribuição. E ele coloca os seus dependentes. Então, eu sou segurado Rafael, meus dependentes são o João, a Maria e o Pedro, os três dependentes. Eles estão habilitados. Se eu vier a falecer, eles vão entrar com o pedido, eles vão receber as verbas, né, rescisórias, porque eles estão habilitados. E eles podem fazer a reclamação trabalhista deles pedindo dano moral, porque eles estão, o quê? Os habilitados na Previdência Social. Tá bom? Os dependentes podem fazer o pedido de dano moral, gente. Olha só, se caiu uma questão dessa na prova, né? É, qual? Na verdade, acho que caiu, né? Uma questão dessa. Mas na questão não, caiu uma peça dessa, né? A mulher lá que era idosa, a idosa, o marido faleceu e ela entrou com a reclamação trabalhista em nome do marido para poder receber algumas coisas. Eu não me recordo de cabeça como que foi o problema, mas ela entrou, e tinha aquele pedido de antecipação do julgamento, né? Não era uma liminar, mas era por conta dela ser idosa, tinha que ser julgado mais rápido a reclamação trabalhista, de acordo com o Estatuto do Idoso, direito de preferência no julgamento, tá? E essa mulher, ela era uma dependente, né? E só que ali eu não lembro se teve o negócio do dano moral, tá? Mas imagina que você tenha que fazer um pedido desse, só o dano moral. O assunto seja só dano moral. Você pode fazer? Pode fazer. Tá? Não tem problema nenhum. Pode fazer sim. Tá bom? O dependente ele pode fazer. Ou somente o dano moral. Tá? Anota que, gente, eu estou falando aqui há 50 minutos, né? Faz 50 minutos que eu estou falando, ou 53 minutos, não sei, alguma coisa nesse sentido. Né? Eu vou dar uma paradinha aqui de 30 segundos. 1 minuto, 1 minuto e meio. E aí, como que vocês estão? Como que vai os vossos cachorros? Os gatinhos? Alguém tem aquário em casa? Fel, eu não tenho aquário em casa não, cara. Então, eu também não tenho, gente. Eu queria ter um aquário em casa, hein? Eu queria ter um aquário top. Muito top. Nossa, eu queria ter um aquário de água salgada. Mas é muito caro e eu acho que eu não tenho disciplina para ter isso. Eu troco a água dos meus cachorros 3 vezes por dia, né? Mas às vezes está quente a água e mesmo com um negocinho de coisa, então eu não consigo trocar água de cachorro. Né? Eu troco 3 vezes por dia, mas olha só, mas não dá certo, o calor que tá esse. Coloco umas pedras de gelo lá para dar uma melhorada, mas não, mas eu cuido dos meus cachorros, meu cachorro dorme na minha cama comigo. Agora imagina cuidar de um aquário de água salgada. Sabe aquela Dory? Você sabe a Dory? Alguém sabe a Dory aqui ou não? A Dory. Alguém sabe a Dory? A Dory do Nemo? Procurando Nemo? Não? Então, a Dory, ela é uma peixinha azulzinha assim, né? Eu não sei hoje, né? Mas eu lembro que uma vez eu fui num lugar de aquário comprar peixinhos lá e tal. Tinha uma Dory lá. A Dory custa R$ 700, velho. A Dory é cara pra cacete, né? Peixinho bonitinho ali. E é caro, muito caro. Tá bom? Rafael, você já falou da Dory, né, cara? Falei da Dory. Falei da Dory, falei do Lula.
Então, agora que eu falei do Lula, eu sou petista ou eu sou bolsonarista roxo. Um dos dois, né? Não existe outra situação nesse mundo. Não existe. Porque o de direita fala que se eu estou em cima do muro é porque eu estou em cima do muro. O de esquerda fala que se eu estou em cima do muro é porque eu estou em cima do muro. Então não adianta, gente. Tá? É lógico que eu tenho, assim, eu tenho ideais que eu acho que o setor econômico, a situação da direita ela é mais inteligente do que a situação da esquerda, né? Que eu penso muito assim por causa do jogo de tributação que a gente explica em direito financeiro e tributário, tá? Mas também acho que alguns aspectos ideológicos da esquerda também fazem sentido. Perder um pouco a mão de algumas etapas, né? Mas assim, a busca pela igualdade é algo realmente que tem que ser trazido à baila sempre, né? E às vezes a gente acaba esquecendo disso. Então acho que ambos os aspectos né, tem situações boas dos dois lados, né? Isso é interessante seria quebrarmos a nossa, sabe, a idolatria mesmo. Ah, pô, se eu gosto do Corinthians, cara, eu não posso falar que o Paulo Nunes joga? Posso sim. Bom, vamos lá. Rafael, esse exemplo de futebol, pelo amor de Deus, cara, é velho demais, hein? Você tá precisando atualizar seu repertório de jogador de futebol aí, cara. Paulo Nunes, velho. Paulo Nunes. Vamos lá? Gente, até aqui, alguma dúvida? Alguma certeza? O direito é feito de incertezas. Então, olha só, que legal, carinhas. Tá, blá, 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 blá. Cadê onde que eu tô? Onde que eu tô? Aqui. Né? E, obviamente, né, dando moral e patrimonial também, né, gente? Aí, aqui tá mais uma vez, né, HC, habeas data, mandado de segurança, são coisas que podem, sim, né, ser de competência da Justiça do Trabalho. O mandado de segurança, gente, não cabe quando o juiz não homologa o acordo, tá? Porque o mandado de segurança não é estudando recursal e o juiz não é obrigado a o juiz não é obrigado a homologar acordo, tá? Agora, contra a decisão do juiz em situação de reintegração, tá? Contra a decisão do juiz em situação de reintegração, certo? Isso aqui é o juiz, a mulher, né? A mulher ela fez, a mulher não vai, qualquer pessoa aí, vai o presidente da CIPA, ele fez uma ação de reintegração de reintegração ao serviço porque ele disse que foi mandado embora e tinha instabilidade. E o juiz determinou, né, a reintegração sem ouvir o empregador. Não deu tempo de chegar na audiência ainda, ele determinou. E o empregador tinha mandado embora o presidente da CIPA. Gente, o empregador pode mandar embora o presidente da CIPA? Sim ou não? Pode ou não pode? Alguém sabe? De cabeça aqui, rápida, no tapa, no tapa, alguém? Hã? 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 E aí? Pode, gente. Por quê? Porque o presidente da CIPA ele representa o empregador, tá? O vice que representa os empregados. Então, consequentemente, quem tem estabilidade é o vice, não é o presidente da CIPA, tá? Então, se o juiz determinar a reintegração de uma pessoa dessa, né, mesmo no mérito, você vai ganhar, mas antes do mérito, você pode fazer um mandado de segurança, né, para impedir essa reintegração, tá bom? Outra coisa que caiu, isso aqui caiu na peça da OAB, ó. Não há necessidade de pagamento antecipado de perícia. Se exigir, cabe mandado de segurança. Então, lá na prova que é o mandado de segurança na época, você estava ali em meados da audiência, foi feita uma diligência. A palavra diligência, eu não sei se você está mexendo no celular agora, né? Ou se você está fazendo outra coisa, mas a palavra diligência é simplesmente um ato que o poder do Estado faz. Uma diligência da polícia, uma diligência do promotor, uma diligência é um ato administrativo. Alguém está atuando, tá? É o Estado atuando. Então, ali, no meio da audiência, foi feita uma diligência específica, alguém requereu uma prova, e aí o juiz falou o seguinte: não, para ter essa prova, eu preciso de antecipar o pagamento do valor do perito. E isso não está certo, pessoal. Cabe mandado de segurança. O mandado de segurança, pessoal, ele é ato contra o juiz. Então, o juiz ele está aqui na primeira instância. O juiz está aqui embaixo, né? Ó. O juiz está aqui embaixo. Então, o juiz está aqui embaixo, você faz o quê? Mandado de segurança contra o juiz, no TRT. Tá? Se você perder, recurso ordinário para o TST. Tá bom? Beleza? Simples e fácil, como tudinho na língua portuguesa. Gente, eu tinha feito. Eu ia falar que eu ia fazer um intervalinho, porque tinha dado 50 minutos. Intervalinho era de 1 minuto, 2 minutos, tá? Acabei de ficar falando besteira aqui, não fui pegar uma água pra mim. Deixa eu pegar uma água pra mim. Uma water. Water, Rafinha. Uma aguinha, pelo amor.
Hum. Todos aí, gente? Todos aqui? Sim, carinhas? Bom, gente, essa parte aqui é legal, ó. Contribuições sociais incidem nas sentenças condenatórias de pecúnia, verbas de natureza salarial e não indenizatórias. Havendo acordo, mesmo após a sentença, deve-se manter a proporção entre as verbas salariais e indenizatórias para fins do pagamento da contribuição social. Aqui, eu queria que vocês conseguissem encontrar onde está escrito isso, tá? Eu vou explicar e aí vocês procuram onde está escrito isso, tá bom? Isso aqui faz tempo que não cobra também, tá? Ó, aqui é simples. Tem uma sentença, ó, uma sentença. E aí, o juiz deu como condenação lá 100 mil reais. Aí foi liquidado em 100 mil reais. Beleza, liquidou já. Foi na parte do cálculo aqui, né? Já liquidou os 100 mil reais, tá bom? As partes manifestaram, todo mundo concordou, tá bom? 100 mil reais. Na verdade, eu não vou chegar na execução, não, vai. A sentença é de 100 mil reais. Vou nem chegar na execução. Tá aqui, 100 mil. Depois as partes manifestam sobre os cálculos, mas por enquanto tá 100 mil reais. Fechou. Os 100 mil reais, pessoal, aqui, 30 mil é de dano moral. Dano moral é verba indenizatória, né? Verba indenizatória. Indenizatória. Vai, não precisa ser 30 mil, não. Pode ser 27 mil. Ou os outros 3 mil é do intervalo intrajornada que foi suprimido. O intervalo de intrajornada suprimido, a supressão do intervalo intrajornada, tá? Ela é pago como hora extra, mas é verba indenizatória, não é verba salarial. Então, consequentemente, não integraliza a base de cálculo. E também é, enfim, desconsiderada para fins de pagamento do INSS, tá? Não precisa pagar para o INSS. Por isso que entra nessa brincadeira aqui. A contribuição social, pessoal, para pagar o INSS é para você se aposentar, tá? Então, esse caso aqui especificamente, ele também não é levado em consideração. Dano moral, que é verba indenizatória. E 70 mil reais foi sim de verbas salariais. Aqui tem hora extra, DSR, aqui tem 13º, férias, né? Aqui tem várias coisinhas. Tá bom? Beleza. Então aqui é verba salarial. Verba salarial. Então, gente, as contribuições sociais, elas vão incidir sobre os 70 mil reais. Tá me acompanhando? Sim ou não? Rafael, não estou te acompanhando, cara. Então, puta que pariu, né? Mas, né? Me acompanhe. As contribuições sociais, pessoal, são tributos. O tributo é uma contribuição social, tá? Não sei se você se recorda. O tributo, ele é uma contribuição social. La contribuição da República, tá bom? Beleza? Olha só, fechei o meu losango aqui. Que coisa feia, Rafael. Então, fechou, né? Verba salarial. Bom, só a título de curiosidade, pessoal, as contribuições sociais, tá? Elas elevam o valor da Seguridade Social. Seguridade Social, ela tem a previdência, a assistência e a saúde, tá? A previdência é regime geral da previdência e regime próprio da previdência social, tá? E as contribuições sociais, é o quê? Ela tem uma base de cálculo, né? Na verdade, desculpa, tem um fato que é a obrigação tributária e aí tem a contribuição que você faz. A contribuição é em cima da verba salarial, não é em cima da verba indenizatória. Você está me acompanhando? Enfim, só estou comentando tudo isso por quê? Porque isso aqui é um empregado da empresa. Nós temos vários empregados da empresa. E a empresa não vai dar conta de pagar todo mundo. Então a empresa fala o seguinte: ó, eu tenho aqui 100 mil reais, né? Estou devendo 100 para um, 75 para outro, 127 para outro, 312 para outro. Ó, eu não consigo pagar. O que eu consigo é assim: eu tenho 100 mil aqui. O que seja, vai. Eu tenho 100 mil aqui. Tenho 100 mil, tenho 70 mil, tenho 50 mil. Eu tenho um valor aqui para pagar. O que vocês querem? Ah, fazer o quê, né? Melhor um passarinho na mão do que dois voando. Então, você acaba aceitando um acordo, pessoal. É possível mudar o valor da sentença num acordo? Ó, você tem dois momentos obrigatórios para tentativa de conciliação: antes da leitura da petição inicial na audiência inaugural e após a instrução na audiência de instrução. São dois momentos obrigatórios para que o juiz faça a tentativa de conciliação. Agora, a tentativa de conciliação não acontece somente nesses dois momentos. A tentativa de conciliação também pode acontecer na fase de execução. Ela pode acontecer em qualquer momento, pessoal. A conciliação, ela pode acontecer em qualquer momento. Inclusive, agora você pode se conciliar, né, com você mesmo, com o seu passado que te destrói porque você não fez tudo que você deveria ter feito e ele te corrói.
Então você pode se reconciliar e falar assim: eu sou a ressurreição e a vida. Eu vou começar a aplicar as fases de Cristo como se ele não fosse apenas um ídolo, e sim como um grande pensador. E eu vou, acho que eu vou me ressuscitar. Beleza, pronto. Você agora começa a falar assim: a partir de agora, daqui para frente, tudo vai ser diferente. Então agora você vai fazer só coisas boas. Beleza, olha só que maravilha, olha só que simples, que fácil. E eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque eu quero que vocês achem essa merda, esse negócio aqui. E isso aqui que vai querer na provinha da OAB. Que é o seguinte, pessoal. Quando eles mudam de 100 mil para. Que seja, vai. De 100 mil alterou para 10 mil. Vai. Fizeram um acordo de 10 mil reais. 10 mil, Fel? É. Puta que pariu, muito baixo, né? É, 10 mil. E o que eles falam? Eles falam o seguinte, ó. Ô, Estado, fechamos um acordo só com o dano moral, tá? Então, assim, o empregado, ele renunciou toda a verba salarial. Ele só quer ficar com a parte do dano moral. Olha só que beleza, olha só. Só com o dano moral. Então, olha só que maravilha. Ninguém vai precisar pagar a contribuição social. Olha só que beleza. Ninguém precisa pagar a contribuição social. Tá certo isso, Arnaldo? Certo isso, Arnaldo? Não tá certo isso, Rafinha. Por que não tá certo, Rafinha? Por quê? Porque tem que manter a proporção, pessoal. Se na sentença foi dado aquele valor ali, de 30% de verba indenizatória e 70% de verba salarial, agora, no momento do acordo, mesmo o valor sendo abaixo do valor da sentença, tem que manter a mesma proporção entre verbas salariais e verbas, né, é, indenizatórias. Isso está escrito em algum lugar. Eu não sei onde está escrito, tá? Eu estou sem o índice emissível aqui, sem Vadimeco. Espero que vocês encontrem isso, pessoal. Vocês vão em contribuição social ou contribuição previdenciária. Tem algum lugar escrito lá que entre, né, a fase de conhecimento e a fase da execução tem essa lógica. Tenha essa lógica. Tá bom? Tudo vai ser diferente. Beleza? Tem que achar isso aqui, gente. Tem que achar por quê? Porque a redação dessa súmula é boa. E aí é. Ela fala, então acho, tua obrigação, eu sei. Se vocês não encontrarem, eu vou encontrar. Mas queria que vocês encontrassem. Não vou ficar esperando vocês procurar, né? Vou continuar explicando a matéria, né? Pra gente matar o conteúdo de exposição, né? Explicativo. Bom, vamos lá. Estamos aqui, ó. Ó, onde estamos, carinhas? Então, gente, depois desse conteúdo, ó, a gente vai aqui para a competência territorial, né, gente? Você sabe que nós temos a jurisdição. A jurisdição é uma parcela de poder dada para que um homem resolva o conflito de interesse. Então, nós temos aqui a jurisdição, olha só. A jurisdição é um poder que o Estado deu para um homem resolver o conflito de interesses. A jurisdição, o que que é? O juiz agindo, né? Ó, jurisdição, juização, certo? Alguém sabe o que é jurisprudência? A jurisprudência é o seguinte, é um juiz, ó, jurisprudência, né? O que é jurisprudência? Presta atenção no que eu estou falando aqui agora, tá? A jurisprudência, gente, é o seguinte, em Votuporanga você tem uma ação de dano moral de celular. Ela dá uns 2, 3 mil reais só no juizado especial civil. A mesma ação em Jales, hoje não, mas antigamente ela daria uns 40 mil reais. 40 salários mínimos. Tá, então, assim, o que compensava? Compensava você distribuir a ação em Votuporanga ou em Jales? Rafael, mas tem que distribuir no local que você mora. Sim, mas e se eu arrumar um endereço falso lá de Jales? Eu distribuo lá. É o que muita gente fazia. As ações de dano moral eram distribuídas lá em Jales. Várias ações de dano moral distribuídas em Jales. É certo isso? Não é. Por quê? Porque o ideal é que a justiça seja uma justiça prudente. O que é uma justiça prudente? O que é uma prudência? Prudente quem é bom, pessoal. Se você for uma pessoa boa, né, prudente com a sua vida, cuidando de si, da sua saúde, da alimentação, fazendo uma caminhada legal, né, tomando um banho quente, um banho gelado, né? Enfim, você fazer o bom para sua vida, você vai ser uma vida prudente. Não significa que vai dar certo, pode dar tudo errado assim, de um jeito a vida, porque a vida é uma loucura, né? Esse ano, por exemplo, muitas coisas boas aconteceram comigo, mas minha mãe morreu. Então é uma bosta. Esse ano pra mim é uma merda esse ano. Uma bosta de ano, pior ano da minha vida. Né? Minha mãe morreu. Então, os problemas que eu tenho, né? Fudeu. De qualquer jeito, fudeu tudo. Né? Mas eu só estou comentando por quê? Porque nunca para, as coisas não param. Mas eu estou falando que a prudência é algo bom. Então, o que que seria uma justiça prudente? Seria quando nós tivéssemos uma uniformização de entendimento. Não é que cada juiz desse uma decisão, não. O ideal é que nós tivéssemos o mesmo tipo de decisão feita pelos juízes com casos conexos, ou, por exemplo, casos parecidos. Tá? Então, o que que é a jurisprudência? A jurisprudência é realmente um juiz prudente. O juiz, quem que é o verdadeiro juizão? O juizão é o judiciário brasileiro, é a jurisdição. Então, o juiz, jurisprudência, é o quê? Ó? É somente um juiz prudente. E não é um só, é toda a jurisdição. Então, o ideal é que toda a jurisdição seja prudente. Por isso que eu tenho a jurisprudência. Então, quando eu falo orientação, ó, uma orientação
Jurisprudencial, essa orientação jurisprudencial, ela é é uma orientação para que nós tenhamos o quê? Uma prudência. É para que nós tenhamos uma prudência, certo? Por isso nós temos as orientações jurisprudenciais da seção de dissídios individuais, para que os juízes julguem todos, né, pelo menos parecido ali com o que é a instrução. Essas são as OJs da SDI 1, SDI 2 e a SDC, OJ da seção de dissídios coletivos. Então nós temos aqui toda a jurisprudência, pessoal. A jurisprudência é o quê? É um entendimento reiterado de vários julgamentos, né? Só que a jurisprudência ela é muito vasta. Então eu tenho que resumir a jurisprudência. Alguém sabe qual que é o nome do resumo da jurisprudência? Valendo uma empadinha seca ou uma molhada entre a unha e o dedo? O que que é? O resumo da jurisprudência, gente, é a súmula, né? A súmula é o resumo da jurisprudência, certo? A súmula é o resumo da jurisprudência, pessoal. A ementa, pessoal, a ementa, ela é o resumo de um documento específico, de um caso específico, né? E sim. Nossa, fiz sexta. Sexta eu não conseguia nem falar. Não tinha jeito de falar, não dava. Bom, enfim, a ementa, assim, ela acaba sendo o resumo, pessoal, da jurisprudência, né? Mas o resumo de toda a jurisprudência é realmente uma súmula. A súmula, ela é muito mais importante, porque ela sedimenta 1.000 casos, né? 10.000 casos, não sei quantos casos que vão ter, vão sempre respeitar a súmula, tá? O TST tem a súmula, pessoal, as súmulas do TST, tá? Tem as súmulas do STF também, né? Súmulas vinculantes também. A súmula do TST, ela existe no Tribunal Superior do Trabalho, tá? Bom, seja como for, eu só estava dizendo tudo isso porque a jurisdição é o poder dado para o homem resolver o conflito de interesse. Mas a jurisdição, pessoal, ela precisa ter o quê? Ter um limite. Por quê? Porque o limite, ele é uma forma de prudência. Então tem que dar um limite. E qual que é o limite da jurisdição? O limite é a competência. A competência é o limite da jurisdição. E a competência, ela tem inclusive a territorial, certo? Então, não faria sentido eu soltar por aí qualquer juiz podendo julgar qualquer caso em qualquer território. Não dá certo, né? Eu estou aqui em Votuporanga, eu vou lá pro Pará poder fazer uma reclamação trabalhista do nada. Só porque eu acho que lá tem um juiz que é contra o empregador totalmente. Nossa, mas aí o cara, onde que ele vai fazer? Vai ver o processo inteiro de carta precatória? Como é que vai ser? Vai ser um regaço isso, né? Então, não dá, eu tenho que ter um limite. O limite é a competência. A competência, ela, inclusive, é além da funcional, da material, né? Que a material é a própria matéria que a gente acabou de ver no artigo 114 da Constituição Federal agora. Competência material. A competência funcional é a função em si. O TST não tem função de executar nada. O TST ele só vai julgar os casos, né, que chegarem até ele por recurso de revista, questão unicamente de direito que ofender, né, as circunstâncias objetivas específicas nas hipóteses de cabimento, sendo que a matéria ainda foi pré-questionada. E ainda assim tem que transcender a matéria. Certo? Então você tem que ter os requisitos específicos para que o TST analise. Ele analisa se você tiver uma ofensa real ali na CLT, no ordinário, no sumaríssimo, suma vinculante, suma TST. Se tiver uma ofensa, ele julga, tá bom? Se não tiver, ele não julga. Então ele não vai analisar a questão de fato, só a questão de direito, unicamente de direito. Seja como for, a função dele não é a análise de fatos, a função dele, né, a competência funcional dele não é executar. Quem executa é o juiz da primeira instância, tá bom? E nós temos a competência territorial, que é o local em si. Só o local, simplesmente o local, tá bem? Simplesmente o local. Aí, gente, no local, tá? Aí nós temos, né, o artigo 651 da CLT. Tá? O que costuma cobrar, gente, é sempre isso aqui, né, ó. O artigo 651. O que costuma cobrar? Cobra o seguinte, que o local para você fazer uma reclamação trabalhista é o local da contratação, né, ou o local da prestação de serviço. O local da contratação ou o local da prestação de serviço. Tá bem? Beleza? Com relação às filiais, pessoal, quem trabalha em locais diferentes, tudo isso aí, nunca cobrou nada tão complexo assim, tal que realmente
prioriza essa lógica, né? A pessoa que trabalha em vendedor externo, né? Onde que ela vai entrar com a reclamação trabalhista? O ideal é que ela entre com a reclamação trabalhista no local da prestação do serviço, tá? Desculpa, no local da contratação. E uma outra pessoa específica no local da prestação do serviço, tá? Lembrando que se isso não for respeitado, cabe uma exceção de incompetência territorial. E aí entra aquela regra processual, que é a única hipótese de cabimento de recurso ordinário de imediato, que é a exceção de incompetência territorial quando o juiz acolhe a exceção de incompetência e remete para um outro TRT. Não sei se vocês se recordam, mas basicamente eu disse que você trabalhou em Jales, né? E agora está morando em Iturama. Fez reclamação trabalhista em Iturama. O cara, que é o dono da empresa de Jales, ele vai fazer uma exceção de competência territorial em Iturama, vai dizer para o juiz de Iturama que o local não é competente. Se o juiz de Iturama acolher, ele vai mandar para Jales, que é o local da prestação do serviço. Quando o juiz acolheu e mandou para Jales, ele mandou para outro estado. Então, ele acolheu e remeteu para um TRT diferente daquele da ação de origem. Então, cabe o quê? Cabe recurso ordinário de imediato pela parte que perdeu. Tá? Não é toda vez que o juiz acolhe a exceção de competência territorial. É quando ele acolhe a exceção de competência territorial e remete para um TRT diferente. Certo? Não sei se vocês estão aí comigo ainda. Eu espero que sim. Eu espero que sim, que vocês estejam aí comigo ainda. Ainda bem que estamos aqui. Ah, teve um aluno que mandou aqui para mim, pessoal. É o dispositivo que eu havia comentado, tá? Deixa eu conferir se é esse mesmo aqui. É o 8212. Daqui para frente, 812. Oxe, a Wanda chega abrindo a porta, né? Peraí. A Wanda chega abrindo a porta. Ó, aqui, gente, ó. É, ó, o aluno, olha que legal, o aluno chegou no artigo 43, parágrafo 5º da Lei 8.212. Artigo 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará de imediato o juiz de imediato determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social. Beleza. Aí vamos lá. Parágrafo 5º. Na hipótese de acordo celebrado após ter sido proferido a decisão de mérito, a contribuição será calculada com base no valor do acordo. É... Acontece, pessoal. Aqui tá certo, mas não tá de acordo com a minha explicação. Tá? Não tá de acordo com a minha explicação. Ah, inclusive, por isso que eu acho que aqui de baixo deve ter uma súmula do TST. Né? Se o livro da Ariana tiver, seria legal, né? Ou qualquer outro livro em si. É, porque não é essa aí não é a minha explicação. Porque a minha explicação foi justamente que ela rebate essa lógica. Por quê? Porque a lógica é que as pessoas fraudam a Previdência desse jeito que eu estou falando. A sentença ficou numa proporção de 70% verba salarial, 30% verba indenizatória. E aí, a proporção é essa. Aí, não acordo, eles falam que o acordo ele foi baseado nas verbas indenizatórias. Então, eles quebram a lógica da sentença. Alguém falou que suma 368 e tem um do TST. Deixa eu ver se tá nela. Nossa, cara, tem uma raiva disso aqui. Cadê? Ah, é. Não é que eu tenho raiva, que não sai o negócio aqui certo. Deixa eu ver. A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência do Justiça do Trabalho quanto à execução das contribuições previdenciárias limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia, que proferir e os valores, objeto do acordo homologado, que integrem o salário de contribuição.
Ó, essa súmula ela tem muito a ver também, mas eu acho que ainda não é ela, tá? Mas ó, só para ler com vocês, vamos lá. Ó, o que está escrito aqui na súmula? Seguridade Social, desconto previdenciário, desconto fiscal, competência, responsabilidade para pagamento. Então, quem tem responsabilidade é a própria Justiça do Trabalho, tá? As contribuições fiscais são essas que eu acabei de mencionar. Elas ajudam a manter a Seguridade Social, que é o regime geral da Previdência, desculpa, que é a Previdência, Assistência e Saúde, né? A competência da Justiça do Trabalho, quanto à execução das contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias e pecúnia, né? Que proferir os valores objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição. Então, olha só, está escrito o seguinte: a competência para contribuição previdenciária limita as sentenças condenatórias em pecúnia. Por quê? Aquilo que condenava você a retificar uma CTPS, anotação na CTPS, não tem valor. Se não tem valor, não tem por que recolher tributo em cima de uma coisa que não tem dinheiro, tá? Então, aqui está falando objeto do acordo homologado. Beleza. Que integrem o salário de contribuição. O que é salário de contribuição? É uma matéria de direito previdenciário, que é o seguinte, é a mesma lógica do aqui do nosso da nossa integralização para base de cálculo, para fim de pagamento desse terceiro, férias, aviso prévio. Tudo que integrar, né, é, tudo que integrar o salário de contribuição é aquilo que vai servir de salário-benefício depois para o segurado da Previdência Social. Então, tudo aquilo que você recebe, pessoal, integraliza a base de cálculo para 13º, férias, aviso prévio, e de certa forma também para fins de benefícios previdenciários, como salários-benefícios, né, auxílio de reclusão, pensão por morte, tá? Essas coisas todas são salário-benefício. Mas essa súmula ainda não está dizendo o que eu comentei. E não é a súmula 53 também do STF. Mas não tem problema, uma hora a gente vai achar e eu vou mostrar para vocês, tá? Beleza? Tranquilo, carinhas? Ó, estamos aqui, então. Estamos aqui. Competência territorial, né? Você estava falando sobre. é, Ah, não. Eu tinha comentado isso aqui, né? Aí eu entrei na competência territorial, local da prestação de serviço ou da contratação, né? Aí os agentes comerciais, nas filiais, sucursais ou contratação. Enfim, foi o que eu comentei. Eu tinha parado aqui, então, né? Foi isso mesmo. Parei aqui, tá? Bom, a gente ainda tem várias páginas aqui desse conteúdinho, né? Mas a parte de recursos, por exemplo, a gente já trabalhou. Da parte de recursos, nós já trabalhamos, né? Não sei se você se recorda. Nós lemos, na verdade, não sei se lemos, não sei não me recordo se lemos tudo, tá? Mas nós lemos bastante coisa da parte de recursos aqui, né? Ah, lemos sim. Inclusive esses negocinhos aqui, tudo que eu coloquei, né? Da parte de recursos. Eu li, acho que li com vocês bastante. Não lembro se acabou, não, né? Mas eu falei sobre a embargo de divergência, né? Nós falamos bastante sobre isso aqui. Não tem problema, nós vamos ver, né? Tudo. Aí, é, bom, esse conteúdinho, pessoal, do Wordzinho aqui, não é um conteúdo difícil, tá? Você viu, deu para acompanhar. Não é o fim do mundo, nem o fim do The Word, certo, carinhas? Então é fácil e simples como tudinho na língua portuguesa, tá bem? Gente, ó, eu vou encerrar agora, mas eu vou mandar o gabarito da peça para vocês, e aí que vocês viram, né? E aí eu te mando mais uma para vocês fazerem, mais uma, nem que for para procurar o conteúdo, tá? É, assim, eu tenho um aluno que está encontrando bastante as coisas aí. E beleza. Não se preocupe, porque eu percebo que assim você encontra, e de vez em quando você encontrou, faz todo sentido o que você encontrou, porque tem tudo a ver com o que eu falei, mas não é exatamente o pontinho que eu falei. Isso dá uma preocupação com a gente, porque a gente fala, puta que pariu, né? Onde que eu cheguei no lugar lá e não é realmente aquele ponto específico, né? Então eu vou tentar diferenciar, pessoal, mostrando para vocês, mas é que dá trabalho mesmo, tem muita coisa escrita, né? Olha o tamanho do Badmeco, né, que vocês têm. Então a gente sofre bastante, não é fácil. Por isso que eu acho importante ter muita teoria. A teoria tem que estar decorada e aí você usa o artigo ali na hora, se você errar o artigo, pelo menos você acertou a teoria, tá? Certo? Então, se você errar o artigo, pelo menos você acertou a teoria. Fala, mas é impossível. Eu já falei que não é impossível essa merda, caralho. Não tem problema você. Se você entender a teoria, você pode acertar a resposta e não colocar o artigo. Se você não colocar o artigo, você só vai para 0.10, 0.15. Tá? Não tem problema nenhum. Tá bom? Tá, mas é muito difícil. Se eu ler o artigo errado, se você ler o artigo errado, é porque você não sabe a teoria. Tá? Mas é lógico que tem hora que confunde. Inclusive, vários exemplos aqui, uns 5 ou 6 já. O aluno encontrou um pedaço que é tudo igualzinho e de repente aí não é o que eu falei. Aí você fala, puta, mas caralho, hein?
É normal, gente, mas tá tudo certo. Nós estamos trabalhando, tá? E vai ficando mais gostoso que a gente vai decorar tudo isso aqui, tá? Vai decorar. E aí dá um jeitinho de arrumar o microfone vocês aí, gente, pelo amor de Deus. Cara, é uns microfoninhos, esse bagulho de Xing Ling, que você consegue comprar, né? Aí você põe no teu celular, ou celular, celular, sei lá, dá um jeito, porque aí, enfim, não é que não dá pra gente ficar debatendo nada aqui, tá? Porra nenhuma, não dá pra gente debater nada. Mas dá tempo, de quando eu perguntar, vocês falar, "Blu, blu, 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 blu", aí eu volto, tá bom? Beleza? Não dá pra ficar um debate, não dá pra ser mesmo, não. Certo, carinhas? Bom, aí amanhã, na verdade, sim, gente, eu vou fazer assim, ó, amanhã, como amanhã é 7 horas, vou fazer a correção da primeira, vou mandar o gabarito para vocês, né? Mas eu vou fazer a correção da primeira e eu já mando a segunda também, tá? Eu vou mandar a segunda hoje ainda para vocês aí, quem puder, faz a hora que puder fazer, tá bom? Um beijo do Magro, então, e até amanhã, às 19 horas ao clock, tá? Eu me confundi hoje, porque eu olhei na sexta-feira eu mandei a aula gravada para vocês. Então, por ter mandado a aula gravada, eu acabei mandando às 19 horas, né? E aí por isso que eu lembrei, o link que eu mando, né, é o contrário da outra semana, tá bom? Boa noite, gente. Foco, força e fé.